tema que me coube hoje é libido sublimada, dentro dos desafios da sexualidade. Libido é uma coisa muito pouco entendida, principalmente no meio espírita. Nós temos, de fato, muitas definições para libido. E para libido sublimada, então, nem se diga. E por que libido é uma coisa tão importante para os espíritas? Basicamente, nenhuma coisa deixa de ser importante para os espíritas, não é? Em se falando de ciência, de filosofia, de religião. Libido não é só aqui evocada por ser um tema do momento, mas é uma característica dos nossos espíritos. Faz parte da essência da substância imaterial, inteligente, com a qual nós somos feitos. Nós, os espíritos, que temos este corpo. Então, exercer a libido de maneira sublimada ou deturpada vai ditar naturalmente quais são os caminhos e as consequências que nós vamos escolher para esta nossa atual encarnação. É claro que neste livro, que a Mariane lembrou, estão ali tratados inúmeros assuntos que circundam a libido. Mas a palestra que nós hoje preparamos faz um convite ainda mais profundo ao entendimento desta força, que na verdade não está simplesmente ligada ao sexo, nem tão só à sexualidade. Libido, nós veremos, faz parte das propostas edificadoras das leis divinas para conosco, na atualidade. A sexualidade que nós vivenciamos não é nada mais do que simplesmente uma das formas de manifestação da libido, sob o grau de desenvolvimento espiritual que nós nos encontramos no atual momento, no nosso planeta Terra. Mas a libido, de verdade, ela existe muito antes da sexualidade. E existirá bem depois que ela estiver passado pelas nossas experiências. Mas libido sublimada é para nós um instrumento prático de evolução. É por isso que nós estamos justificando o estudo da libido dentro de um seminário sobre ética e espiritismo. Então vamos lá, este slide, aquele lá, Bruno, é um vulcão sob um lago plácido. São as ideias que nós fazemos de libido e de sublimação. Libido é uma coisa, um negócio de paixão, enquanto que sublimação é alguma coisa calma, que refere-se à temperança. Eu pus aí as duas coisas juntas, elas podem coexistir. Vamos lá. O que é libido? Esta mulher parece bem curiosa. Vamos lá. Primeiro, do latim, libido é um desejo violento. Veja este urso. É um desejo violento. Todos nós identificamos libido como alguma coisa incontrolável. Parece que a definição disso tudo já é antiga. Mas existem outras definições. Vamos lá. Na tradição, libido tem a ver com paixão, com luxúria, com desejo sexual. É assim que a gente fala normalmente, relacionando aos fatos a libido. Eu fui fazer palestras em outros lugares, que algumas senhoras disseram, mas puxa vida, vai falar disso no centro espírita? Nós vamos falar disso no centro espírita.
Libido não é só isso. Para frente, a psicanálise diz que libido é uma energia motriz dos instintos da vida e de toda a conduta ativa e criadora do homem. Se não fosse a visão materialista da psicanálise atual, isso estaria perfeitamente correto. Mas quando a gente define libido como uma coisa tão poderosa quanto força criadora, motivação da criação da vida, e restringe ao sexo, as coisas começam a não dar certo com a visão materialista. Porque se você não é feliz, está lhe faltando libido, meu amigo. Se você está embotada, é melhor exercê-la de uma outra forma. E assim nós tivemos inúmeros casos de jovens e adolescentes, lá para o lado do estado de São Paulo, porque aqui em Minas isso não deve acontecer, em que psiquiatras, psicólogos, psicanalistas aconselharam a vivência total, desprendida de qualquer cabresto, preconceito ou limitação da nossa sexualidade, para que a gente conseguisse de fato sermos mais felizes. Se não fosse a visão materialista, até que as coisas poderiam dar certo. Graças aos céus, nós temos o próximo, o paradigma espírita. Para nós, libido é o nome que nós damos ao impulso irresistível, provocado pelas leis divinas que estão relacionadas à conservação, ao aperfeiçoamento e à evolução da substância imaterial inteligente criada por Deus. Quem é esse negócio de substância imaterial inteligente? Odiernamente, nós chamamos a parte espiritual ou imaterial inteligente do universo como substância imaterial inteligente, em contrapartida à matéria, a substância material derivada toda ela das inúmeras condensações e organizações das partículas do fluido cósmico universal. Já todos os níveis de evolução, de aquisição, que a substância imaterial inteligente conseguiu fazer, nós denominamos de diferentes formas. Princípio inteligente, que é o que nós estamos mais acostumados a chamá-la quando estagia nos reinos inferiores da criação, e espírito, já com a razão, como nós gostamos de dizer que somos, e anjos ou espíritos puros quando estão próximas à perfeição. Substância imaterial inteligente não é nada mais do que a essência com a qual nós somos constituídos como espíritos. Então veja, existem leis divinas, não leis humanas, tanto da matéria quanto da moralidade, do psiquismo, leis que regem uma parte do comportamento dessa substância imaterial inteligente, visando principalmente a conservação dela, o aperfeiçoamento da sua atividade, dos seus corpos, das suas manifestações e a evolução da sua aquisição de aprendizado. Todas as leis divinas em conjunto que regem esse impulso irresistível de progresso, de conservação, de evolução, de aperfeiçoamento, nós chamamos de libido. Este é um nome que, quando dá-se esta amplitude de significação, choca, porque nós estamos muito acostumados a associar libido a simplesmente sexualidade. Mas, olhando-a desta forma, repito, como parte das leis divinas que geram um impulso irresistível para que todos nós possamos desenvolver as nossas atividades no campo da conservação, da evolução e do aperfeiçoamento, nós vamos entender que libido existe em todos os momentos pelos quais a substância imaterial inteligente passou em estágios neste nosso universo.
e existirá dali para frente, mesmo após as encarnações em corpos materiais já estiverem sido ultrapassadas e a sexualidade como nós a conhecemos já estiver sido um estágio na lembrança remota. Vamos lá. A ação da libido, assim compreendida como referimos há pouco, provoca algumas coisas nos diversos estágios evolutivos da substância imaterial inteligente. Vamos lá. Adaptações físicas, fluídicas e, claro, psíquicas, conforme é percebida e vivenciada por essa substância nos seus diferentes graus evolutivos. Então não adianta a gente querer dizer que a libido das substâncias orgânicas se manifesta por sexualidade. De jeito nenhum. Que a libido dos vírus, que a libido dos minerais, que a libido dos diferentes classes fluídicas se manifesta por sexualidade. Não se manifesta. Que a libido dos seres superiores que já evoluíram bastante e já nem sequer relacionam-se diretamente com a matéria densa, seja vinculada ao exercício de uma sexualidade. Nós haveremos de procurar a libido nas suas manifestações características que já são capazes de ser expressas pelo grau de aquisição desta substância imaterial inteligente, nos diferentes graus evolutivos pelos quais ela passa. Vamos para frente. Na matéria densa, na matéria inorgânica, desde que os fluidos são criados, soltos no nosso universo, como partículas de fluido cósmico universal, a vontade do princípio inteligente, que são expressas nas forças que hoje a ciência conhece, manipula-as e já engloba-as de uma maneira muito bem disciplinada, uma conjuntura de movimentos rotatórios, movimentos ondulatórios, que modificam o movimento retilíneo uniforme original, e lhes dá a forma de partículas fluídicas. Esta libido, conservando o aprendizado e impulsionando a evolução primeva ainda da substância imaterial inteligente, faz com que ela aprenda, no controle desses movimentos, a criar verdadeiras cidadelas e, às vezes, universos dentro de um único átomo, em considerando o número de partículas de fluido cósmico universal existentes apenas em um único átomo de hidrogênio. Trilhões e trilhões de entidades pequenas movimentando-se em completo equilíbrio dentro de um espaço infinitamente pequeno do nosso ponto de vista. Tudo isso é equilíbrio fechado. Tudo isso são impulsos irresistíveis advindos destas leis divinas que nós um dia chamaremos, não agora nesse estágio, de libido. Mais à frente, quando a matéria orgânica aparece, a coisa fica linda, maravilhosa, como se já não o fosse. Porque as moléculas orgânicas, em comparação com os minerais, são infinitamente maiores, são infinitamente mais flexíveis, abrangentes. Átomos entram e saem, subpartículas entram e saem. As forças que ali estão não se encontram mais em equilíbrio fechado. A substância imaterial inteligente, ou princípio inteligente, se quiserem, que ali estagia, não pode mais sobreviver no equilíbrio fechado dentro do seu egoísmo. Já por causa dos estímulos externos que advêm de todas as outras partículas que ficam no universo, bombardeando essas moléculas gigantescas, elas não conseguem mais manter um equilíbrio sempre homogêneo. E são obrigadas a estarem cedendo aqui, captando lá, adaptando-se aqui, modificando-se lá, num laboratório legítimo de alteridade, como nosso amigo falou, desde esse ponto de evolução, para que a substância material inteligente se adapte a outros materiais, a outras possibilidades de construção. Isto ainda
Veja, a ação da libido dentro da química orgânica. Para frente, surgem as primeiras células. As primeiras células, depois dos coacervados e vírus, foram as bactérias. As nossas melhores e mais adiantadas até hoje bioquímicas existentes no nosso planeta. Bom, quando as bactérias aparecem, é necessário um esforço muito mais concentrado, um esforço muito mais fino, para que haja uma conservação, uma evolução e uma readaptação. Um aperfeiçoamento do veículo físico que o princípio inteligente foi criando. Pela primeira vez, a providência divina dá a conhecer mecanismos que aí então nós poderíamos chamar de sexualidade. Pela primeira vez, células são obrigadas a trocar o que nós conhecemos como DNA. A receitinha de bolo de todas as moléculas, que aos poucos o aprendizado do princípio inteligente foi conseguindo sintetizar. Este DNA, como molécula econômica de todos os esforços até então, torna-se uma maletinha muito cômoda, que pode ser trocada de indivíduo para indivíduo, ao invés das coisas começarem tudo outra vez. Então foi necessário que se criasse um mecanismo em que as primeiras bactérias unissem-se através de conjugações de suas membranas e trocassem o DNA. Com o DNA trocado, eu posso perceber que, olha, você tem um gene diferente. Moça, mas que coisa interessante, você conseguiu uma molécula mais eficaz. Sabem que hoje as bactérias são ases em troca de DNA? Elas são tão ases, que elas gospem literalmente DNA no meio onde elas estão. Pequenos praios, pequenos pedaços de DNA. Por exemplo, trocando em miúdos para nós. Eu tenho olhos azuis, mas gosto dos olhos negros. Você tem olhos negros e gosta dos olhos azuis. Vamos trocar? Eu te dou essa possibilidade, você me dá a sua possibilidade. Fácil assim. Para elas é fácil assim. Muito fácil. Ou então estou andando na rua e vejo, olha, um pedaço de DNA. O que será que ele faz? Como? Experimento a ação deste DNA para as bactérias. Isso é dia a dia. Dia a dia. Então, quando elas trocam DNA sob conjugação, nós convencionamos chamar que isto é uma relação de reprodução sexuada. Quando elas não trocam e simplesmente se dividem, nós costumamos dizer que é uma multiplicação assexuada. Um casamento que deu certo. A troca de DNA para aperfeiçoar-se e evoluir, e a reprodução já com as coisas trocadas para a conservação da espécie. Uma belo de um casamento que deu certo. Surge a sexualidade, não a que conhecemos, mas a sexualidade do nosso planeta. Vamos à frente, Bruno. Aí então, uma longa escalada evolutiva darwiniana, evolucionista, que todos nós conhecemos, graças aos nossos amigos da Gênese, graças às obras complementares. Seres pluricelulares que foram surgindo ao longo da evolução, e que um dia precisaram também se reproduzir. Acontece que agora não é uma célula só. São milhões de células dentro de um único ser. Olha, aquilo lá é um quinidário. É um selenterado simples. Aquele lá de cima. Um organismo marítimo. Mas ele já é complexíssimo em relação às primeiras células. Então, como não dá para eu simplesmente me dividir ao meio, o que é que eu vou fazer? Vou criar células especializadas em levar o meu DNA aos indivíduos da minha espécie. Mas olha que legal. O preconceito começa aqui, o machismo e o feminismo vão começar aqui também. Alguns indivíduos mais ativos produzem células sexuais cujo comportamento é assim, ativo.
e que sai por aí procurando o encontro de outras células. Nós, os primeiros pesquisadores humanos, gostamos de convencionar e chamar a estas células de gametas masculinos, só porque eles são ativos. Outros seres produzem gametas que não são ativos, são expectantes. E ficam flutuando ou esperando até que os gametas masculinos possam fecundar. Esses são, naturalmente, os femininos, passivos. Que me perdoem as mulheres, mas foi uma questão de convenção. O que se esqueceu de entender é que o passivo é seletor. É ele que escolhe. Este entra, este não. Esse vai, esse sim. Esse é forte, esse é fraco. Esse é conveniente, esse não é. Isso a gente esquece. Mas, enfim, veja que os indivíduos de uma mesma espécie que pela primeira vez começaram a produzir gametas ativos, tiveram que, para garantir a atividade desses seus gametas, adquirir um comportamento também ativo. Seus corpos foram todos eles preparados. Seu psiquismo foi aos poucos modificado pela força da libido. Eles se tornaram, assim como seus gametas, também mais ativos. Sua organização foi toda moldada para o encontro rumo ao feminino. Surgiram os seres masculinos. Machos. Machos. Os machos de cada espécie. E as fêmeas, que produzem os gametas femininos, também, por sua vez, começaram a se comportar de maneira coerente. Quando eu tenho um organismo vivo do ponto de vista biológico, que produz gametas femininos, eu chamo esse indivíduo de fêmea da espécie. E o comportamento que a fêmea da espécie tem, este comportamento seletivo, intuitivo, altamente de escolha, nós chamamos esse comportamento de feminino, comportamento feminino. Então, fêmea e feminilidade são coisas diferentes. Fêmea, para o nosso estudo aqui, quer referir-se ao corpo. Feminilidade, masculinidade, quer se referir ao comportamento, ao psíquico, ao próprio princípio inteligente. Vamos lá. As coisas acontecem, evoluem, se aperfeiçoam. Nós temos aí uma multidão de flamingos rosados. Vejam que esses flamingos estão em aparente confusão. Na verdade, essa confusão é só aparente mesmo. Porque neste bando de aves existem aqueles que determinam comportamentos que são mais alfa do que outros, que são mais líderes. Ali dentro deste clã, existem os pais e as mães e os filhotes. Quando a libido nos força a procurar a reprodução, por causa da conservação, por causa do aperfeiçoamento, por causa da evolução, nós vivenciamos essa libido, agora sim, com sexualidade, com reprodução. Isso traz consequências. E é aqui que as coisas começam a mudar. Quando nós vivenciamos a libido, as consequências vão aparecer. Se a vivenciamos, como é o nosso caso daqui para frente, com a sexualidade, os produtos do exercício da sexualidade vão aparecer. Neste caso aqui, filhotes, ovos, ninhada, prole. Todos eles têm necessidades muito específicas. Os pais, daqui para frente, deverão modificar o seu comportamento egoístico e dar abertura à necessidade de proteger os filhotes, de cuidar do ninho e prover alimento. Isso aí, gente, parece básico. Mas para aquele princípio inteligente que ainda estava acostumado a mover-se dentro de um orgulho feroz, abrir-se para o cuidado de outro ser, é um embrião das virtudes, é o início do afeto,
que começa a se manifestar exatamente nesses momentos. Vamos à frente, Bruno. Quem não vê afeto nesta foto? Hã? Entre os mamíferos, glória seja dada às mulheres e às fêmeas nos seres inferiores, por terem um útero, porque foi graças à gestação intrauterina que o afeto pôde, de fato, encontrar meios, abertura muito maior para se manifestar nesta terra. Porque foi graças à gestação intrauterina que modificações surgiram, desde hormonais, físicas, psíquicas, por vários outros determinantes, que fizeram com que os indivíduos fêmeas, em primeiro momento, tivessem uma preocupação que não fosse com eles mesmos. Pela primeira vez, a alteridade começou a aparecer de fato. Eu não digo fraternidade, não vou dizer caridade, não vou dizer nada disso. Vou dizer um desprendimento de si mesmo para o cuidado de alguém que depende de você. Quando chegamos aos primatas não hominídeos, os primatas fora dos humanos, nós temos já uma sociedade, praticamente uma sociedade, muito bem estabelecida. Sabe por quê, minha gente? Porque quando a gente vivencia libido, a gente procura o outro ser, coisa que já é especialíssimo em se falando de gente egoísta, de criaturas egoístas que até então éramos. A libido aproxima um do outro. Por quê? Porque ela quer conservação da espécie, aperfeiçoamento e evolução. Quando a gente se aproxima, a gente se reproduz. Quando a gente se reproduz, nasce a família. Para a manutenção da família, são necessários comportamentos diferentes. A família cresce, nasce o clã. Dentro do clã, há posições. Dentro do bando, há posições, há hierarquia, há necessidades, há tarefas específicas. Todo esse tipo de coisa gera adaptações psíquicas que vão fazendo com que os seres, por causa da vivência da libido, vão aos poucos criando regras sociais, ética, embrião da cidadania. Nos chimpanzés? Nos chimpanzés. Nos bonobos, nos orangotangos. Sim, senhores. Tudo por causa da vivência da libido. São os primórdios, se cresce esse clã, da necessidade das leis civis, necessidade da cidadania, necessidade das virtudes que se vive coletivamente, só por causa de libido. Vamos à frente. Então, chegamos, nós, substância imaterial inteligente, imaterial inteligente, chegamos à fase da razão. Chegamos ao livre-arbítrio. Chegamos a ser passíveis de sofrer as consequências da justiça divina dentro do que nós convencionamos chamar de lei de causa e efeito. O próximo. Quando aparecem os humanos, a vivência da libido é possível num nível mais espiritualizado. E ela provoca as adaptações mais elevadas que nós conseguimos até o momento. Tem coisas que apareceram na humanidade por causa da vivência da libido que a gente não acredita que foi por causa disso. Mas vocês já se perguntaram o que levou o primeiro ser, não foram os filósofos citados aqui, eles não foram os primeiros a pensar nisso. Outros pensaram antes dele, na necessidade de colocar alguma regra. Vocês já pensaram no que levou essas pessoas a pensar nisso? Pela primeira vez? Porque elas tiveram que pensar nisso. Porque elas venceram o seu impulso egoístico de ser. O orgulho de lutar para ser o primeiro no poder, relativamente falando. Mas já não é mais absoluto. Por que isso mudou? Qual foi a força poderosa
que quebrou a casca da animalidade egoística. Então, nós conheceremos agora os produtos de uma libido bem vivida, a proposta que ela traz para os seres humanos. Como é que a gente deveria, se obedecêssemos de fato ao convite da libido para nós, seres humanos, onde chegaríamos? Onde chegaríamos? Primeiro, nisto, um comportamento sexual evoluído. O que é comportamento sexual evoluído? Vamos lá, Bruno. Que engloba as funções reprodutivas, o prazer sexual físico. Claro, é aquele que cursa com vínculo emocional. Vínculo emocional. Com compromisso, com dever, com superação de orgulho e de egoísmo, com a satisfação, com a felicidade, mas principalmente com renúncia e com amor. Isto é comportamento sexual evoluído. Quando eu obedeço ao convite da libido, necessariamente eu farei vínculos. Vínculos emocionais. Vínculos emocionais trazem responsabilidades. Mas dentro dessa responsabilidade traz muita recompensa. O compromisso, o dever, a superação do orgulho e do egoísmo, porque eu preciso pensar nos outros dentro desse vínculo. Mas as recompensas são boas, a satisfação, a felicidade, a renúncia. Mas peraí, a renúncia é recompensa? Ah, meus amigos, ser capaz de renunciar. Não disse um dos nossos amigos, me perdoe a memória, que o melhor sinal de virtude é você não pensar na sua própria satisfação? Renúncia é uma recompensa. Quem consegue renunciar já não se sente mais atingido pela limitação, não tem medo mais da carência, não tem medo mais da falta de qualquer coisa. Ele divide, ele dá. Isso dentro de um comportamento sexual é maravilhoso, é uma recompensa, é estar sempre feliz. E atingir o amor, que não é uma virtude simplesmente. Amor é uma forma de estar, de ser, que se expressa pela caridade. Caridade é o amor em ação. Também. Vamos para frente. Se o vínculo permanece, o exercício sexual ele é equilibrado, naturalmente, a próxima consequência da libido bem vivida no nosso planeta é a família espiritualizada. O que é família espiritualizada? Vamos lá, Bruno. Ela é consequência desse comportamento sexual equilibrado. A família espiritualizada, veja bem, ela é um laboratório evolutivo do afeto. É dentro da família que eu manifesto as minhas reais necessidades, possibilidades e conquistas de afeto. É um laboratório evolutivo. Temos um estudo que a gente faz aí, paralelamente a este, que se chama Laboratório Evolutivo Familiar. Todo baseado na necessidade, na possibilidade, na oportunidade de exercer o afeto dentro de um círculo semi-fechado, familiar, equilibrado. Veja, é um reforço daqueles vínculos. Começa a dar aso à fidelidade, ao compromisso e mantém o dever. É um laboratório da renúncia, do perdão, da alegria, da felicidade e, de novo, do amor. Isso é família espiritualizada, estruturada numa libido equilibrada, obediente ao impulso criativo das leis divinas que dão valor à conservação, à evolução e ao aperfeiçoamento da substância material inteligente. Outra consequência advirá. Vamos lá, Bruno.
a sociedade equilibrada. Oxe, isso é nosso sonho, não é não? O que é uma sociedade equilibrada? Ela aparece como expansão das manifestações enobrecidas da libido individual e da libido familiar, fruto desses vínculos duradouros. Quando os vínculos são duradouros, eles extrapolam o casal para os filhos e a parentela, extrapolam a parentela para a família mais abrangente, extrapolam o núcleo local para uma sociedade coletiva. Era o que Jesus dizia: quem são o meu pai e a minha mãe? Laboratório do desenvolvimento da integridade, da cidadania, das leis, do respeito, laboratório do exercício da caridade, do aperfeiçoamento do amor. Isso é que é sociedade equilibrada, baseada numa vivência da libido equilibrada. Vamos para frente. Note, meus amigos, que a libido é sempre a mesma, mas é vivenciada pelo princípio inteligente e pelo espírito, de acordo com as suas capacidades de percebê-la e de manifestá-la. A libido sempre foi parte integrante das leis divinas, mas ela aparece de uma forma diversa, de acordo com que a gente evolui. Vamos lá. Conforme a substância material inteligente se adapta às propostas da libido, que é a conservação, o aperfeiçoamento e a evolução, as manifestações vão surgindo nos diferentes campos vivenciais. O físico muda, o psíquico muda, o familiar muda e o social então nem se fala. Vamos lá. Portanto, a libido é instrumento essencial, fundamental à evolução, à conquista da saúde, do equilíbrio, da felicidade, da alegria e da paz, nos diferentes campos da vida, não só da vida humana. Para frente. Como integrante das leis divinas, ela faz parte dos impulsos originais criadores, fomentados pelos espíritos puros junto ao planeta terreno. Veja que libido. O nome é um nome novo para um bode velho. O nome, tudo bem, fomos nós que demos. Mas libido é um negócio que já existe faz tempo. Libido faz parte das leis divinas. Ela é impulso criador, ela está no planejamento, nos alicerces do nosso universo. Não há quem possa se livrar desse negócio de libido. Só podemos exercê-la bem. Só podemos aceitar o convite evolutivo e lutar bem para nos adaptar às consequências da sua vivência. Libido existe, ponto pacífico. É previsto, tem sua utilidade. Foi fomentado pelos espíritos puros junto ao planeta terreno. Vamos à frente. No entanto, isso é o que nós vivenciamos hoje. Os distúrbios da libido também são manifestações que podem aparecer quando o ser humano, dotado de maior livre-arbítrio, prefere não mais investir nessas adaptações evolutivas. Mas ele quer continuar a receber as recompensas físicas e psíquicas que ele já conquistou antes. Quando a gente, e isso é mera coincidência, caso os fatos que vocês conheçam estejam por aí aparecendo. Quando a gente quer viver a sexualidade como objeto principal do casamento, como sinal verdadeiro de união feliz, acabar com as limitações da sexualidade, dar aso a todas as fantasias e prazeres, procurar de todas as formas, com objetos, com fantasias, com pensamentos, com vínculos ocasionais, dar liberdade à nossa conquista do prazer, a gente acaba esquecendo que prazer custa caro, que prazer de verdade requer trabalho e tem consequências quando a gente deixa de investir
investir nas adaptações que a libido pede de nós, a gente estaciona e cai nesse estado de querer, só prazer, só o que é meu, e deixa de investir. Vamos à frente, Bruno. Ocorre então uma lenta descaracterização e viciação do comportamento sexual, das suas noções de família, das suas noções de sociedade. Quem não vê o cinismo com que várias pessoas tratam a instituição familiar hoje em dia? Quem não vê a descrença que paira ao redor da instituição do casamento? Enquanto que os espíritos disseram, Kardec perguntou, o que é que acontece se o casamento deixar de existir? Se a família sumir da terra? Eles foram bem categóricos, um retrocesso à condição de animalidade. Porque não há mais vínculos. Vive-se como quer, à custa de prazer, sem investimento. E aí, vamos lá, Bruno. Veja só, o ser humano torna-se então espírito doente. Não o corpo, mas ele, espírito doente, privado das conquistas mais superiores, pela falta de investimento. E ao mesmo tempo brutalizado pelo estacionamento nas aquisições mais primitivas, que o levam a processos cada vez mais acentuados de degeneração psíquica, comportamental, física e fluídica. A gente vê em tudo quanto é campo da existência, no lado de lá ou no lado de cá, os espíritos altamente sexualizados, altamente libidinizados, a vivenciar uma sexualidade muito mais centrada no alto prazer do que no investimento. Perdem então completamente o ganho que teriam evoluindo. E adentram pelo ceticismo, pelo deboche, pela revolta, pelos movimentos carentes de qualquer tipo de alicerce moral. Vamos à frente. Qual é a solução? Retornar o investimento na vivência enobrecida das propostas evolutivas da libido. Aprendendo, ajustando, agindo, de forma a nos reintegrarmos às leis divinas. Olha aqui, eu já não falo mais. Reintegrarmos a libido. Reintegrarmos as leis divinas. O único jeito de corrigir os nossos problemas ligados à sexualidade é continuar investindo nas consequências equilibradas, na vivência séria dessa sexualidade. Sejamos nós quem formos, certamente já estamos vivenciando as consequências da sexualidade dentro da qual agimos. Se estamos vivenciando momentos de desequilíbrio, o que nos resta? Resta atender aos apelos evolutivos, às propostas evolutivas da libido equilibrada. E investir nas consequências da nossa vivência. Consequências que já existem porventura. Se é a família, investamos na família. Se é o vínculo ainda marido-mulher, investimos naquilo. Se já somos responsáveis por um grande clã familiar, vamos investir naquilo. Pensar naquilo como recompensa e não só prazer físico. Esta é uma das maneiras. Vamos à frente. Integrar-se às propostas da libido é, antes de qualquer coisa, penetrar na luta contra o domínio do orgulho e do egoísmo em nós mesmos. Abrindo espaço para que a espiritualidade se manifeste através do afeto direcionado pelo amor. Olha, minha gente. De fato, hein? É um negócio grave. É um negócio profundo. Reequilibrar-se dentro da libido é lutar contra o orgulho e contra o egoísmo na gente mesmo. Vamos à frente. Note que as propostas da libido são também as propostas evolutivas das leis divinas, fonte dos ensinamentos de Jesus, fonte dos ensinamentos da doutrina espírita. Por isso que para nós espíritas interessa estudar libido, neste ponto de vista.
Porque ela está estruturada, ela faz parte das leis divinas, que é fonte dos ensinamentos de Jesus, que é fonte dos ensinamentos da doutrina espírita. Se a doutrina espírita, como diz o nosso Bezerra de Menezes, agora assume como papel a emancipação das almas, entender vivência de libido faz parte do nosso programa educacional espírita. Faz parte da emancipação das nossas almas, porque libido é um instrumento prático, é um elemento indispensável e inevitável das nossas vivências do cotidiano. Por isso que ela é tão importante. Agora vamos ver. Libido sublimada, a propósito, porque agora que nós estamos vendo o que é libido sublimada. Libido sublimado não é o comportamento sexual disfarçado, sufocado, suprimido. Nem tampouco você desviar a força sexual para o esporte, para as artes, como diziam os outros mais antigos. Nós mesmos reencarnados no passado. Por isso que essa máscara está aí. Não adianta mascarar a libido e dizer que não. A austeridade, o celibato, a santidade investida de coerção a si mesmo, de repressão aos seus impulsos, é que é libido sublimada. Não. Libido sublimada não tem nada a ver com isso. Vamos lá. Libido sublimada é aquela que orienta o espírito a vivenciar todas as potencialidades, adaptações e consequências mais evoluídas da sexualidade que pode existir no estado evolutivo em que ele se encontra. Quando eu atendo aos convites da libido, vivencio-a e assumo a responsabilidade sobre todas as consequências que a libido sublimada, que a libido me traz como família, sociedade, vínculo, viver dentro desse vínculo e dessa sociedade. Quando eu adoto a vivência racional para viver dentro dessas propostas, aí então eu estou sublimando a minha libido. Eu sou pai, mas sou o pai. O pai presente. Sou o pai que quer. O pai que ajuda. Isto é viver a libido sublimada. Isto é libido sublimada de fato. E o que é então sublimar? O ato de sublimar a libido, portanto, é deixá-la se manifestar em nossas vidas, em todos os seus aspectos plenos e desenvolvidos. Com todas as potencialidades que ela faz aparecer nos campos físicos, afetivo, moral, espiritual, familiar e social. Isto é que é sublimar a libido. Então, meus amigos, nós trazemos para vocês a proposta de virtude para o século XXI, como nos foi convidado a trazer no seminário. Qual a virtude que nós trazemos? Libido sublimada. Libido vivenciada. Libido entendida. Em todas as suas consequências. Só isso? Já é um programa bem grandinho para que todos nós nos ocupemos durante essa reencarnação. E além, muito além. Nós não conversamos sobre o que é a libido dos espíritos puros. Mas já podemos deduzir, através de renúncia, de amor, de caridade, todas essas virtudes que se associam para que essas coisas aconteçam. Para que a libido sublimada apareça. Então este é o nosso convite para todos. Que a gente possa, de fato, encarar a libido daqui para frente, de uma maneira completamente diversa. De uma maneira mais abrangente, menos maliciosa ou preconceituosa. Como uma força, como um instrumento, como um impulso, como parte, finalmente, das leis divinas. Cabe a nós nos ajustarmos
aos seus convites evolutivos. Muito obrigado. Obrigado.